para dar andamento na assinatura do contrato. Então, está a caminho da Vila Christian Oliva. Adriano Rosário, traga as informações do jogador. Vamos lá, foram 40 jogos na temporada e duelos ganhos 57%, o número de interceptações 230, bolas recuperadas 12 por partida, precisão no passe de 83% e ali a precisão na bola longa de 53% também. É um volante, 29 anos, tem o pé direito como pé dominante. A gente vê ali o mapa de movimentação dele, que é um jogador que se movimenta bastante, ele não guarda a posição, é aquele motorzinho mesmo no meio campo, a gente vê pelo próprio mapa. Claro que mais penso pelo lado defensivo, mas a gente vê, inclusive separei nos vídeos aqui, para mostrar que ele também tem uma característica de pisar no campo do adversário, até para preparar uma assistência, para preparar uma jogada. Então ele sabe jogar tanto como um volante 5, como também um camisa 8, meia mais central. Isso o próprio mapa, a gente vê aí na imagem, já nos mostra essa movimentação interessante que tem o Christian Oliva, viu, Varanete? É isso aí, Christian Oliva, a caminho da da Vila Belmiro, vai compor aí, né, o time do Santos Futebol Clube. Adriano, você aprova a contratação desse jogador? Eu aprovo, até para mim já chega com status de ser titular pela temporada que fez o Nacional, tá? Foram 42 jogos, sendo 40 jogos, 42 desses foram 40 como titular. Então é um jogador que chega assim para ser titular no Santos, e o momento que ele vivia no Nacional era um momento até de alta na equipe uruguaia, né? A diferença é que ele era dono do seu passe, 75% ele era dono, então fica muito difícil para o clube segurar esse atleta. E teve passagem de futebol europeu, passou por Valência, enfim, tem um jogador que tem uma certa experiência, foi no futebol mexicano, mas ao meu ver ele chega para ser titular. Aí você fala, mas aí também ele jogou no Campeonato Uruguaio. Negativo, se a gente olhar a Libertadores no ano passado, para mim o grupo da morte da Libertadores foi o grupo exatamente onde estava o Nacional. Tinha Nacional, tinha Atlético Nacional, Internacional e Bahia. Se você, torcedor santista, está curioso para ver o jogo inteiro desse jogador, eu aconselho você a assistir os jogos contra os times brasileiros, principalmente contra o Internacional em Porto Alegre. O jogador e o jogo contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. Então, um jogador que era titular, né, da equipe do Nacional, então ele chega, ao meu ver, para ser titular. Claro, nesse primeiro momento vai ter adaptação, aquela que todo mundo já sabe disso, mas é um jogador que, ao meu ver, chega para ser titular. Agora, quem sai, aí é com o Vojvoda. Se ele vai recuar o Arão para ser zagueiro, se ele vai sacar um atacante para colocar, para fazer uma trinca de volantes com bom tempo, o Arão e o próprio Oliva, se ele, enfim, aí vai depender muito de como ele vai pensar o jogo do Oliva, mas que ele chega com status de ser titular pelo momento da temporada que ele viveu no futebol uruguaio, para mim ele chega. E se você fosse o Vojvoda, você colocaria ele em qual posição no campo, Adriano Rosário? Na posição do Arão. Eu recuaria o Arão como um zagueiro, já disse isso em algumas transmissões, acho que Arão e Luan Pérez na zaga, o Christian Oliva para ser esse jogador que faz a função do Arão, e daqui a pouco nos vídeos de construção dá pra gente explicar exatamente o que dá para pensar com o jogador, e você mantém a sua estrutura, você tem uma zaga até com mais mobilidade, porque o Arão ele tem bom passe, tem uma boa saída do jogo, é bom no jogo aéreo, e você tem o Oliva que tem as características de construção, de marcação muito forte, um jogador que marca forte, a gente vê pelos números de interceptação e também de duelos ganhos pelo chão. É um jogador que vai dar mais dinâmica, é um pulmão mesmo, um jogador físico que vai dar essa volúpia ao meio campo santista. E o Santos buscava justamente esse pulmão para dar aí, né, para ter criatividade, para dar engajamento no jogo. E vamos falar aqui da Blaze, 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze, as melhores cotações e odds do mercado, meu amigo varandeiro, você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta você escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VARANDAFC e faça seu cadastro. Na Blaze não tem qual é, você já pode fazer o seu palpite para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Olha, Novo Horizontino e Santos no próximo domingo às 16 horas. Então já vai lá e faz o seu palpite, hein? O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e vem para Blaze você também. E Adriano Rosário fez uma análise aqui do jogador, né? Na questão da construção.
Adriano Rosário, como que é a construção do Oliva? Tá mudo, Adriano. Você consegue colocar o vídeo pra gente ilustrar com os lances aí? Agora. Ó, eu vou deixar no pausado, a gente vê essa construção do Nacional. O Nacional constrói um jogo muito parecido com o Santos, tá? Nesse 3+1, e o Oliva, jogando aqui lá mais pro lado esquerdo, ele vai iniciar essa construção ofensiva do Nacional. Ele já vai... Aqui travou aqui pra mim, ó. Ele já começa a construir e tem essa característica desse passe de romper linhas. Então a gente vê que o adversário fecha uma linha com 3 e a gente percebe esse passe em ruptura, já encontrando ali um jogador lá na entrelinha do adversário para fazer essa movimentação ofensiva. Então ele, mais uma vez, recebendo, construindo o jogo por fora, e aí a gente olha muito pro Arão que faz isso, né? O Arão tem essa característica dessa construção também e tem esse bom passe, esse passe pelo chão, quebrando linhas e tentando ali sempre achar um companheiro em melhor condição. De novo, constrói no 3+1, assim como constrói o 3+1 Santos, a diferença é que o Santos colocou no 3+2, e tem esse passe que quebra a linha, de onde o companheiro vai dar opção para ele já dá esse passe ali para receber e já começar a fazer sua jogada ofensiva a equipe do Nacional. Então ele tem essa característica de iniciar a construção, como agora a gente vê nos lances, assim como faz o Arão. Por isso que se você tem um jogador como o Arão que tem um bom passe, você tem um outro jogador também que constrói desta forma, acho que você tem mais força ofensiva para começar a construção do jogo, e isso o Oliva faz muito bem. Então essas são as jogadas que eu separei de construção. Separei mais algumas aí, Varadete, se quiser soltando as próximas pra gente ganhar tempo, dos desarmes. Sim, claro. Vamos para os desarmes agora. E nos desarmes a gente vê, que não apareceu pra mim ainda, que agora... Calma aí. A gente vê a principal característica do Oliva é essa, de já desarmar, sempre duelos pelo chão. Não tem a característica de duelos pelo alto, tá? Mas pelo chão a gente vai perceber que ele vai sempre duelar com o seu adversário, ele vai conseguir recuperar essa bola, e sem falta, tá? Ele já recupera, já sai pro jogo. E sempre liga. A gente vê um lance aqui interessante, que ele vai recuperar essa bola e já vai conectar o seu companheiro à esquerda. Ele vai recuperar essa bola e aí ele vai fazer a conexão, ó lá, já recupera e já conecta o passe na bola longa. O acerto de bola longa dele, 59% na temporada, mostra que é um jogador que tem essa característica de fazer essa conexão com o ataque. Então, e agora se você já quiser mostrar ele já pisando no campo do adversário, olhando para as assistências dele, utilizando a bola longa, Varanete, pode colocar também aí. Aí vai receber a bola e já vai conectar o atacante na bola longa. E isso é uma característica do Nacional, tá? Então o Nacional joga muito na bola longa e o Oliva era esse cara que conectava os atacantes, atacando o espaço, atacando as costas. Então é um volante que separei essas três fases justamente por isso aí. Conforme mostra o mapa de movimentação, Varanete, ele pisando lá no campo de ataque, ó, pisando e vai preparar uma jogada para um lance do gol do Nacional pelo Campeonato Uruguai. Vai fazer o cruzamento e aí o atacante vai receber e vai fazer o gol para a equipe uruguaia. Então dá para ver que é um volante que não é aquele só o cara que marca, não é aquele cara que só desarma, mas é aquele cara que também pisa lá no campo do adversário, do campo de ataque, e começa a criar jogadas ofensivas. Tem um bom passe, a gente vê pelo número de passes de acerto que ele tem, que é um jogador que pode ajudar bastante o Santos aí nessa temporada. Mais uma vez, pisando no campo de ataque, já prepara a jogada, já prepara a sua principal passe, bola longa, para tentar encontrar um companheiro ali em melhor condição. Então esse é o Oliva, um jogador que separei alguns lances dele, aliás, vídeo completo tá lá no meu canal, no Fala Adriano Esporte Clube, tá bem detalhado também, assim como eu trouxe aqui para vocês. Mas basicamente o Oliva é esse cara que não só marca, é um cara que desarma, mas é um cara que sai muito pro jogo também. Acho que já deu, Vadete, que já despausou aqui já. E é isso aí, gente. Travou. Então vocês podem ver a análise completa não só do Oliva, né, como de todos os jogadores aí contratados nessa temporada de todos os times no canal Fala Adriano. O Adriano, ele é especialista, gente, ele é técnico, vocês viram aí. A recomendação dele é de contratar e por ele, o Oliva já vem como titular, né? Já vem Sim. como titular. Já vai ser aí um ganho imenso para o Santos Futebol Clube, até porque nós vimos aí na falta do Arão, né, o Adriano Rosário? O Sim. Santos sofreu muito, né, com a falta desse jogador, e aí já temos aí mais um jogador para compor, né, esse plantel do Santos, e aparentemente é um jogador de qualidade. Um jogador de qualidade, né, um jogador que o Santos precisava, e o Vojvoda estudou também esse atleta, né, o Vojvoda concordou com a contratação do jogador. A gente viu aí, separei
as três principais ações do jogador, a fase de construção, a fase dos desarmes e a fase onde ele pisa no campo de ataque para que o time tenha mais volume ofensivo. Por isso que eu acho até que... Teve até o Varandeiro que colocou que daria até para os dois jogar juntos. Aí a questão... Ele vai ter que sacar alguém do meio, né? Não tem como. Aí não dá para você tirar o Gabriel Bom Tempo agora. Então eu não sei como é que o Vojvoda vai encaixar como é que o Vojvoda vai encaixar esse jogador, mas é um jogador que para mim chega para vestir a camisa titular para começar jogando. Não tem como. Não, e é um jogador que tem características de um 5 e de um 8. E o elenco do Santos não tem um jogador com essa característica. O Arão é mais 5, né? O Bom Tempo é mais 8, o Schmidt é 5, o Gabriel Menino talvez é mais lateral direito e o meia central. Então, sim, você tem um jogador que faça o 5 e o 8, você ganha muito no seu elenco, né? Então você pode até jogar com os dois juntos, de repente jogar no 4-2-3-1, pensar dessa forma. Aí você, até falando com o Jordão ontem, a gente falou sobre exatamente, até para você dar mais liberdade ao Neymar. De repente o Arão o Arão e também o Oliva podem jogar juntos. Então acredito que daria mais sustentação defensiva. E aí talvez o Santos sofreria menos aí na fase defensiva. Grande deficiência desse atleta, falar um pouco nem o jogador não é só fase boa, né? O que o Oliva tem que a gente precisa de repente ver o que dá para melhorar. São as finalizações do Oliva. Ele é um jogador que tenta finalizar muito de fora da área, mas os jogos que eu vi, erra muito a finalização a longa distância. A curto médio ele até acerta faz alguns gols, mas eu acho que ele tem que acertar essa finalização para ser um jogador completo, mas nem todo jogador vai ser completo. Sempre vai ter uma coisa para diminuir o atleta, mas talvez a finalização desse jogador, tanto que no meu canal eu tenho um radar de desempenho onde eu olho todos os aspectos desse jogador e para mim eu deixei ele com uma nota 5.5 em finalizações, que isso para um meio campista é baixo, tá? Uma nota 5.5 é baixo, mas é um jogador que tirando esse quesito, essa fase onde ele precisa melhorar, esse aspecto, ele já é um jogador muito bom no desarme, muito bom no passe, e a gente viu nos vídeos aí que a gente colocou para vocês. E nós vimos aí vários jogos do Santos, né? Erros de passe, finalização pífia, e finalização é algo que nós precisamos, né, Adriano? O Santos ainda, os jogadores do Santos pecam nesse último passe, até mesmo o Gabriel Barbosa ontem fez 2 gols aí, mas... né? O elenco como um todo peca no último passe. Isso daí é um problema, então, para o nosso Oliva? Eu acho que assim, o Gabriel Barbosa ontem não pode reclamar que a bola não chegou nele. A bola chegou. Tanto enquanto o Santos estava, enquanto não tinha o Neymar, enquanto o Neymar estava. O Neymar buscava incessantemente a conexão com ele. Tanto que teve um lance, Varandetti, que o Neymar recebe no meio espaço ali, ele chapa por cima, deixa o Gabriel na cara do gol e faltou velocidade ao Gabriel, né? Faltou até um pouco mais de velocidade a ele para poder chegar, mas acho que tendo um jogador que consiga conectar o passe à frente, um jogador que precisa entregar a bola ao Neymar, Neymar, tá aqui a bola, agora você, daqui para frente, você que conecta os atacantes lá, seja os pontas, seja os centroavantes, exatamente. Você precisa ter um cara que faça essa conexão, porque quando eu mostro a construção de jogo, muitas equipes constroem com linha de 3, outros constroem mais sustentado. O que é mais sustentado? São mais jogadores na fase de construção da bola, são 4 mais 2. Quando tem técnicos, como é o caso do próprio Vojvoda, ele constrói um 3 mais 2. São 3 zagueiros, ou um lateral baixa para virar um terceiro homem, e os 2 volantes ali para fazer essa construção ofensiva. E aí você entrega a bola para o seu 10 ou para os seus laterais que vão dar amplitude. Então acho que tendo esse jogador que entrega a bola ao 10 do seu time, que é o Neymar, e aí ele vai ter a obrigação, daí em diante, te entreguei a bola. Agora você precisa conectar o lado esquerdo, o lado direito, o ataque. É isso aí, gente. Essa foi a análise técnica do Adriano Rosário, do Christian Oliva, que está a caminho, já deve estar, né, em Santos, vai fazer os exames médicos amanhã. Será que ele já... Ô, Vander, será que ele já conheceu o canal 6? Será que ele já conheceu o canal 6 ou ainda não? Que o Thiago Jordão tava lá ontem, hein? O Thiago Jordão ficou lá no... Não, voltou. Ele voltou hoje meio-dia pro programa. É verdade. Voltou meio-dia, mas não voltou com a gente, né? Pois é. O Thiago Jordão ontem ficou lá pulando o carnaval e é isso, meus amigos varandeiros. Vitor Nogueira, muito obrigado, Adriano, é nós. Francisco, Adriano, você manja bem de futebol, hein, cara? Estamos bem servidos, parabéns. Realmente, gente, o Adriano, ele faz toda essa análise aí
sempre quando um jogador é contratado, né, pelos times brasileiros, ele faz uma análise, né, bem concisa, e vimos aí, né, o Christian Oliva a caminho do Santos Futebol Clube, aprovado, tem o selo Adriano de qualidade? Se tivesse aquele selinho, Varanete, selo carimbado, carimba, Varanete, que o gol é legal. Seria igual, lembra o saudosíssimo. Ai, bacana. Ai,